É muito bom estarmos aqui já nessa segunda jornada. Já tivemos uma manhã tão abençoada anterior a essa, e agora estamos entrando aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar boa tarde para vocês, falta 15 minutos, e a gente vai entrar nessa tarde também, recebendo mais do Senhor. Quantos estão prontos para receber da sua palavra? Amém? Põe a mão sobre o teu coração, ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Ela é poderosa para me edificar, fortalecer e me guiar. Eu peço agora sabedoria do alto, para que todo o meu ser receba essa porção e possa aplicá-la no meu dia a dia. Eu oro, crendo e recebendo em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Eu quero dar boas-vindas a você que porventura esteja aqui nos visitando hoje pela primeira vez. E é uma alegria ter você. Alguém que está aqui por primeira vez, se você estiver aqui, faz um sinalzinho com a sua mão. Aqui, que joia, aqui também, lá no mezanino alguém, lá. Vamos dar um aplauso para eles, bem-vindos. Obrigado pela sua presença. Eu oro que o Senhor edifique muito a sua vida. E eu quero falar essa manhã a respeito de uma medida que preenche qualquer espaço. Existe uma medida que, não importa se o espaço é grande, se o espaço é pequeno, ela é capaz de preencher tudo. E para falar sobre isso, eu quero andar com você hoje na carta de Paulo aos Efésios. Se você está com a sua Bíblia aí, alguém tem uma Bíblia de papel? Me mostra se você tem uma Bíblia. Ó, esse pessoal raiz aí, você que tem a sua Bíblia de papel, você que tem a sua Bíblia eletrônica, você que não trouxe Bíblia nenhuma, eu vou te perdoar hoje e nós vamos projetar aqui para você também, no livro de Efésios, capítulo 4, nós vamos andar praticamente o capítulo inteiro, mas eu começo aqui pelos versículos 1 e 2, onde Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Põe a mão sobre o teu coração, diga: viver de maneira digna da vocação que receberam. Eu ouvi uma vozinha muito bonitinha do Nicolas lá, né? Diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Quando eu ouço essa palavra que Paulo diz, rogo, eu encontro nessa palavra um tom de quem implora. De fato, eu encontro nessa palavra, talvez você também está junto comigo, quando alguém está rogando algo, implorando por algo, essa pessoa carrega dentro dela uma certa angústia. Eu vejo Paulo expressando isso com uma certa angústia, porque ele sabe que viver à altura do nosso chamado, da nossa vocação, exige uma entrega total. Não se trata apenas de algo parcial, não se trata apenas de algo que a gente faz meia boca, mas ele está dizendo: olha, se você quer viver na altura da vocação que você foi chamado, não vai bastar o teu esforço, aliás, ele nem é bem-vindo. O que vai precisar é a sua entrega. Você vai precisar entregar totalmente. Paulo então está dizendo: eu rogo que vocês vivam de maneira digna do evangelho ou do chamado, da vocação que vocês foram chamados. E ele completa dizendo: olha, como? Sejam pacientes, sejam humildes, sejam dóceis, suportem uns aos outros. Aliás, ele diz: completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Quando eu leio isso, eu não sei você, mas eu me vejo em maus lençóis. Quando eu leio isso, eu penso: meu Deus, eu estou ralado. Eu olho para essa situação e falo: eu não dou conta, eu não alcanço, a régua é alta demais. A régua da vocação que a Bíblia me propõe é ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo no que eu falo, ser igual a Cristo no que eu penso, ser igual a Cristo me comportando como Ele, ser igual a Cristo vivendo na plenitude e no poder do Espírito como Cristo. Eu não sei você, quando eu leio isso, eu me sinto insuficiente diante dessa régua. Quem está comigo aqui?
Eu creio que todo cristão sincero já se sentiu em falta em algum momento. Todo mundo já pensou, eu não tenho o que preciso para ser quem eu fui chamado. Outro dia, na sexta-feira, eu me encontrei com um casal aqui da igreja, e ele então disse que ele estava fazendo uma mentoria, e nessa mentoria precisava dizer pessoas que ele admirava, e ele falou: pastor Luiz, eu coloquei você lá, você é uma pessoa que eu admiro. Eu falei: meu Jesus. Eu me lembrei daquele pai que viu o filho orando de noite, falando: Senhor, me faça como o papai. E o papai de noite foi orar e falou: me faça, Deus, o pai que o meu filho precisa ser. Né? Eu me senti assim, falei: Deus, pobre desse rapaz, ele quer ser igual a mim, livra ele. Porque às vezes, quando, eu não sei você, mas quando eu olho para mim, falta paciência, falta coragem, às vezes falta a humildade que é necessária, o domínio próprio, eventualmente falta a fé. Imagine, é Jesus, o meu padrão é Jesus. Ele está dizendo: se alguém tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, fará esse monte ser lançado no mar, e o monte será lançado. Eu falo: Senhor, que maldade, o Senhor não podia ter falado assim, pelo menos uma semente de abacate? Porque aí eu sentiria a minha como uma semente de mostarda. Mas o Senhor já começou com a de mostarda, o que é a minha então? Eu não sei você, mas cada um às vezes sente uma falta diferente, às vezes é a falta de amor, às vezes é falta de consistência, de perseverança. E eu quero dizer algo para vocês essa manhã, que essa sensação de fraqueza não é necessariamente uma fraqueza de caráter, mas é uma contestação honesta da nossa humanidade. É uma contestação honesta da nossa debilidade diante do padrão de ser como Cristo. Reconhecer essa falta, meus irmãos, não é um sinônimo de fracasso. Fracasso será você tentar preencher essa falta com você mesmo. Fracasso será você tentar preencher essa falta com a sua capacidade, com a sua inteligência, com o seu jeito de ser, com a experiência que você tem. Isso vai ser um fracasso. E se não bastasse, irmãos, a gente ter essa luta interna com a gente mesmo, a gente olhar para a gente e falar: me falta. Se não bastasse isso, existe uma luta externa. Porque se você perceber o que foi pedido por Paulo aqui, ou pelo menos nomeado por ele, tudo tem a ver com outros. Porque essa humildade que ele fala, essa gentileza que ele fala, essa paciência, ela desemboca em direção de alguém. Porque não basta eu ser humilde para mim mesmo, não basta eu ser paciente comigo mesmo, ou gentil para comigo mesmo. Isso tudo precisa desembocar em outros. Ou seja, envolve pessoas. Sempre que eu falo isso, eu lembro do pastor Tomás, pastor Douglas, sempre lembro do pastor Tomás falando: olha, os santos lá de cima uma glória, os aqui de baixo outra história. Outra história, eu sempre lembro ele falando isso, e é verdade. E é por isso que Paulo continua dizendo: olha, eu rogo que vocês vivam de maneira digna a vocação de vocês. E aí então no versículo 3 ele fala assim: façam todo esforço para conservar a unidade. Você pode repetir comigo? Diga: unidade. Faça tudo para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que Paulo está nos mostrando? Ele está nos mostrando que se nós queremos viver essa gentileza, essa humildade, esse amor, essa paciência, nós vamos precisar nos concentrar nas coisas que nos unem e não nas coisas que nos separam. Nós vamos precisar nos concentrar naquilo que é comum a todos. Porque às vezes nós nos concentramos naquilo que é diferente. A gente fala: meu Deus, não dá para lidar com esse cara, é muito colérico. Olha o jeito que ele fala. E eu, melancólico, me sinto, né, ali o caramujo, ali escondido ali.
Não dá para conviver com essa pessoa. Não dá para... Olha essa pessoa, o jeito que ela se veste. Olha o jeito que ela se fala. E aí a gente vai olhando as diferenças. Onde você foi criado, a roupa que você veste, o lugar que você frequenta, a maneira como essa pessoa fala. A gente vai se concentrando nas diferenças. E então fica difícil. Então Paulo está dizendo, ei, concentrem-se nas coisas que vocês têm em comum. Eu posso dizer para você, você tem muita coisa em comum para se concentrar nas diferenças. Deixa eu dizer isso de outra maneira. Irmãos, você tem lá a tua célula, tem as pessoas com quem você convive mais de perto. Nós temos muita coisa em comum para ter diferença com irmãos. E Paulo, ele vai nomear isso, ele diz assim, olha comigo o versículo 4, ele fala assim, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança na qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Será que isso não é suficiente para que eu tenha comunhão com meus irmãos? Paulo coloca aqui 7 coisas, eu desconfio que esse número 7 não está aqui por acaso. Que é o número da completude, daquilo que se completa, de um ciclo total. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, me emprestem seus dedos aqui, digam comigo um só corpo. Diga comigo um só espírito. Diga uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Isso não é suficiente para a gente ter comunhão? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu tenho muito mais coisa em comum com você do que você pensa. Gente, pedir isso para curitibano é uma morte, né? Então olhem para mim e falem assim, pastor, nós temos muito mais coisa em comum do que diferença. Não importa o lugar que você nasceu, não importa onde você foi criado, não importa a casa que você vive, não importa se você tem faculdade, doutorado, mestrado, enfim, PhD, não importa, ou se você não teve nada, nós temos muita coisa em comum. E essas coisas em comum, nós precisamos nos apoiar nelas. Agora, por favor, preste atenção nisso que eu vou te falar, porque isso vai chegar muito perto de você agora. Sabe por que nós precisamos nos apoiar nas coisas que nós temos em comum? Porque as coisas que nós temos em comum, elas formam uma pista de decolagem para aquilo que há de diferente em nós. Aquilo que nós temos em comum apoia e promove aquilo que nós temos de incomum. Olhe comigo o texto, porque Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Paulo está dizendo, se concentrem no que tange ao relacionamento coletivo, nas coisas em comum, porque eu tenho muitas coisas incomuns para fazer na tua vida. E ele diz, a cada um foi dado uma graça. Para alguns, o texto está dizendo para alguns, o texto não está dizendo para alguns, ele está dizendo a cada um, para todos. Põe a mão sobre o teu coração, dá um sorriso para mim aqui, por favor. Vamos lá, vai valer a pena, vai lá, dê esse sorriso porque vai valer a pena. Diga assim, Deus me deu, da medida de Cristo, uma graça, um dom. Não há ninguém aqui nessa sala que veio desprovido de uma graça sobrenatural. Não tem ninguém aqui tão pobre que não possa dar nada para ninguém. E não tem ninguém aqui tão rico que não tenha nada para receber. Deus nos muniu com essa graça. E essa graça, meus irmãos, ela não é uma graça genérica. Não é aquele tipo de graça que dá para todos, não muda nada, não é disso. É uma graça na medida. Alguém aqui já fez uma roupa na medida? É uma graça
na medida, é uma graça customizada, é uma graça personalizada. Deus colocou uma graça dentro de você e Ele tirou isso da medida do próprio Cristo. E Ele pegou e disse: olha, eu vou colocar isso dentro do pastor Douglas, eu vou colocar isso dentro da Márcia, eu vou colocar isso dentro do Paulo, eu vou colocar isso de maneira personalizada. Vocês deviam ficar felizes com isso. É algo na medida. E eu quero te dizer algo. Essa medida é tão especial que ela preenche tudo. A medida do dom de Cristo é a medida da tua falta. Tudo aquilo que está vazio em você, Ele preenche. É a medida do teu espaço. Então ninguém aqui deveria dizer eu não posso, ninguém deveria dizer eu não sou capaz, ninguém deveria pensar eu não alcanço. Para explicar isso de maneira mais profunda, lá em Efésios, Paulo ele recorreu ao Salmo 68. Ele foi lá no Salmo 68 para poder ilustrar como isso aconteceu na nossa vida, o que Cristo fez para nos dotar dessa graça tão maravilhosa, tão personalizada, tão especial, que é individualizada. Olhe comigo Efésios capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Irmãos, Paulo está usando um salmo que ele descreve um desfile de vitória. Esse salmo que Paulo está usando, ele descreve uma procissão de exércitos entrando numa cidade, trazendo os seus cativos numa entrada triunfal. Essa aqui era a descrição do que os reis conquistadores faziam ao voltar vencedores de uma batalha. Era uma prática comum no Oriente Médio, quando os conquistadores, ou um rei, um general vitorioso, retornava de uma guerra, ele entrava numa procissão triunfal e trazendo consigo todos os despojos de guerra que ele conquistou naquela guerra. As guerras na antiguidade, elas não estavam apenas direcionadas a conquistar territórios. Essas guerras também enriqueciam os reinos. Vocês vão lembrar, por exemplo, que Nabucodonosor, quando invadiu Israel, ele levou do templo em Jerusalém todos os utensílios, ele levou todo o bronze, todo o ouro, toda a prata, ele levou tudo para a Babilônia. Inclusive quando Israel retornou do cativeiro, muitos desses utensílios foram trazidos de volta, porque era normal que o rei fizesse isso. Então, o que o Salmo 68, ele descreve uma procissão até Sião, mas ele descreve esse rei que saiu, que conquistou, que tomou posse de recursos que estavam em outros lugares, e ele então volta nessa procissão maravilhosa, e ele ao voltar, ele entrega presentes, dons. Ele dá esses recursos para os seus soldados, ele dá esses recursos para os seus aliados, eventualmente ele distribui esses recursos para todo o povo. Então o povo está ansioso por receber esse rei vitorioso, porque ele vai distribuir dons, presentes. E Paulo aponta nesse texto que Cristo é esse rei vitorioso, retirando da mão do inimigo os seus despojos, e ele está em posição de distribuir muitos dons ao povo. Olhe comigo o versículo 9 a 10, diz assim: ora, ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês essa manhã. Jesus desceu, ele desceu à cruz, Jesus desceu à sepultura, ele desceu ao ponto mais baixo que um ser humano poderia descer, mas ele também subiu acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo domínio. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus possamos ser salvos. Agora, o que aconteceu entre essa subida
Ou melhor, entre essa descida e essa subida. Raramente a gente se detém para ver isso. E Paulo vai explicar isso em outra carta. Ou seja, existe uma obra tremenda que Jesus fez na cruz. E nós vamos celebrar essa obra hoje, celebrando a ceia do Senhor, participando dos elementos. Há uma obra tremenda. Mas existe uma obra tremenda que Jesus fez também na tumba. Porque enquanto Jesus estava no sepulcro, a Bíblia nos diz que ele despojou os principados e potestades. Jesus tirou da mão de Satanás os poderes sobrenaturais. E ele voltou triunfante e distribuiu esses presentes aos homens. Abra suas mãos. A graça que você tem na tua vida, ela foi conquistada por Cristo, e ele tirou da mão de Satanás para dar a você. Jesus tirou da mão de Satanás poderes sobrenaturais, tirou da mão dos demônios, das forças das trevas, o poder de trafegar pelo mundo invisível, e ele entregou isso à igreja, entregou a você. Olhe comigo Colossenses 2,15, é uma carta que foi escrita praticamente ao mesmo tempo de Efésios. Ele diz assim: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O autor de Hebreus acrescenta lá em Hebreus no capítulo 2, versículo 14, na segunda parte ele diz: por sua morte derrotaste aquele que tem poder sobre a morte, isso é, o diabo. Abra sua mão de novo, que eu quero que você visualize isso. Aquilo que estava sobre o domínio das trevas, toda autoridade espiritual, toda capacidade sobrenatural, todo o poder de agir no mundo invisível, tudo isso foi tomado de volta e Jesus entregou nas suas mãos. É por isso que tem uma angústia no coração de Paulo. Ele está orando assim, ele está dizendo assim: eu rogo, eu imploro a vocês, vivam de maneira digna da vocação de vocês. Vivam de maneira digna daquilo que foi conquistado na cruz e na tumba a favor de vocês. Vivam isso de maneira digna. E o que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que nós não deveríamos viver uma vida infrutífera. Nós não deveríamos viver uma vida sem servir. Nós não deveríamos viver uma vida sem usar e gastar esse dom, porque ele custou muito caro. Cristo precisou exercer um tremendo poder de autoridade para tirar isso da mão de Satanás e dar para você. Então agora que está nas tuas mãos, viva de modo digno daquilo que foi entregue a você. Você pode levantar suas mãos aos céus e diga: eu quero viver de modo digno da minha vocação. Seu chamado, meu irmão e minha irmã, é resultado de uma tremenda liberação de poder, é resultado de um tremendo exercício de autoridade no mundo espiritual. Cristo despojou os principados e potestades, e Ele deu a mim e a você dons. Ele deu a mim e a você capacidades para que agora, em unidade, eu e você edificássemos o corpo de Cristo. Pare para pensar o que você vai fazer com isso. Estou jogando uma bomba na tua mão. O que você vai fazer com isso? Cristo despojou os principados e potestades, e Ele deu a mim e a você dons. Ele nos deu capacidades, habilidades sobrenaturais, os 9 dons do Espírito. Ele nos deu os dons motivacionais de Romano. Ele nos deu os dons ministeriais daqui de Efésios capítulo 4. Ele nos muniu de toda capacidade para que nós pudéssemos realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós, para que agora, em unidade, não olhando as nossas diferenças, mas lembrando que nós temos um só Pai, um só Deus, um só Espírito, um só corpo, uma só igreja, uma só esperança. Nós temos um só Deus e Pai que é por todos e para todos. Sabendo disso, baseados nisso,
nós vamos edificar uns aos outros, servindo uns aos outros em amor. Você pode dizer amém para isso? Irmãos, é muito interessante porque Paulo pula daqui para isso que eu acabei de te falar. Em Efésios, então, capítulo 4, versículos 11 e 12, ele vai dizer assim: ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Põe a mão sobre o teu coração e diga: ele me capacitou para a obra do ministério. Ele me muniu de dons, capacidades, habilidades sobrenaturais para a obra do ministério. E o que ele fez então? Ele colocou pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, essas pessoas, doutores, ele colocou todas essas pessoas ao seu redor para capacitar você para a obra do ministério. Então, de fato, Jesus, ele deu dons aos homens, mas ele também deu homens como dons. E eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja, e eu poderia dizer que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, eles compõem a liderança completa da igreja. E a liderança completa da igreja, ela existe para capacitar a mim e a você para usar esses dons, para não desperdiçar essa medida de graça que foi nos dada. Eu poderia dizer a liderança completa, os discipuladores, os líderes, os assessores, os coordenadores, os pastores dessa casa, os líderes de ministério, eles existem para capacitar a mim e a você para essa obra maravilhosa do ministério. E Paulo vai então concluindo, lá no versículo 13 ele diz assim: até que todos, diga comigo, até que todos, preste atenção, ele diz assim: alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então ele diz, até que todos nós tenhamos conhecimento, entendimento das coisas que nos unem. Até que nós alcancemos a unidade da fé. Um só Pai, um só Espírito, um só corpo, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Até que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então lembre-se disso, que aquilo que tem em comum é uma plataforma para me lançar naquilo que Ele colocou diferente dentro de mim. Aquilo que Ele colocou em todo o corpo é o que me lança para exercitar aquilo que Ele colocou apenas em mim. Então ele diz assim: até que todos alcancemos essa unidade de fé, o conhecimento do Filho de Deus. E aí ele fala assim: e cheguemos à maturidade. Diga comigo, maturidade. O que é maturidade? É a estatura de Cristo. Eu me lembro que quando a família Almeida, pastor Beto e Cris, chegaram no Uruguai, o Rafa, o filho dele, era bem pequenininho, e ele vinha e se media em mim. Ele falava: tio, eu estou crescendo, a minha cabeça já está quase no teu ombro. E ele depois vinha e fala: tio, eu estou crescendo, passei um pouquinho. Ele olhava para mim a estatura, ele falava: eu quero ser do tamanho do tio. Essa era a medida da estatura. Graças a Deus ele passou o tio. Mas eu e você não podemos nos medir no pastor Luiz. Nós não podemos nos medir no nosso líder da célula. Nós precisamos nos medir em Cristo. E aí então, o que Paulo está dizendo assim: até que nós alcancemos a estatura. Já pensou você parar do lado de Cristo e falar: estamos aqui, Volta lá para o início da minha mensagem, né? Não dou conta. Falta. Mas, de alguma maneira, Paulo está falando assim: até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E que medida é essa? Onde nós vamos conseguir isso? A medida de Cristo, meu irmão, minha irmã,
ela é imensurável, não tem como você medir. Ela não se esgota. Eu gosto dessa imagem que me lembro do pastor Dale Anderson falando aqui um dia. E ele diz assim, olha, se você for lá no mar e pegar um baldinho de água, você vê o nível baixar? Ele falou, assim é o amor de Deus. Você pode tirar quantos baldes você quiser do mar e o nível não vai baixar. Você pode tirar quantos baldes você quiser da medida de Cristo, isso nunca vai esgotar. A medida dele não se esgota, a medida dele não se divide, a medida dele não diminui quando ela é repartida entre milhares e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Essa medida não diminui. E porque a medida é imensurável, a estatura é alcançável. Porque não é na tua força, não é na tua capacidade, não está dependendo de você, está dependendo de Cristo. É por isso que quando Paulo fala assim, eu rogo-vos, irmãos, que andeis de maneira digna, a resposta não é você se esforçar mais. Ah, Senhor, eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. Tudo isso é muito bom e você deve fazer. Mas não é isso. A resposta não é essa. A resposta é você se entregar mais. É ter mais espaço para Cristo. É você andar mais na presença dEle. É você ouvir aquilo que Ele falou para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele não começou dizendo, ser perfeito e anda na minha presença. Tem muito crente que faz isso, que fala assim, eu vou participar do ministério quando eu tiver com tudo organizado na minha vida. Sabe quando vai estar? Nunca. Outro dia eu estou conversando com um pastor, ele me liga, e ele fala assim, pastor Luiz, eu precisava ter um tempo com você, porque eu briguei com a minha esposa. E eu fui convidado para falar num evento de casais. E eu não estou me sentindo autorizado. Daí eu virei para ele e falei assim, eu falei com a minha esposa, falei, fulano ligou para a gente, porque vai pregar num evento de casais, e disse que não está se sentindo autorizado porque brigou com a esposa. A minha esposa virou para mim, imagina, a minha esposa virou para mim, eu não sei se isso foi uma indireta, e ela falou assim, nunca vai estar pronto para pregar em evento de casal, então. Falei, tá bom, aleluia. Liguei para o irmão, falei, irmão, você nunca vai estar, se é porque você brigou com a tua esposa, você nunca vai estar pronto. Se vira, vai lá, nunca vai estar pronto. Aí foi, claro, para ir teve que se acertar com a esposa, né? Que era mais fácil o pastor resolver o problema dele, né? Aí ele foi lá, era mais fácil eu dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 Ave Maria, tantos Pai Nosso, mas não era isso. Os escandalizados já estão escandalizados que fizemos o culto por causa do jogo de manhã. Agora vai também, o pastor está falando Ave Maria. Não, calma. Tranquilo, você é o meu lado sanguíneo brotando. E eu nem tenho a minha esposa para me corrigir aqui depois. Todo mundo prefere isso, resolver. Tem o pastor Douglas. Pastor Douglas era católico, apostólico e romântico. Gente, não dá para fazer culto depois do meio-dia. Daqui a pouco... Ok, voltamos. Apaguem tudo que está estragando a minha mensagem. Ok. O irmão precisou resolver com a esposa. Ele resolveu, ele foi para o evento, voltou, falou, pastor, foi maravilhoso, foi tudo bem, foi tudo uma bênção. E é isso, meus irmãos. É a entrega. A resposta não está na religião, a resposta não está na bênção de um pastor, na bênção de um sacerdote, a resposta está em Cristo. Cristo é a medida que preenche todas as coisas. Quanto mais você entrega, quanto mais você se entrega, mais você experimenta a proximidade da estatura de Cristo.
E é por isso que Paulo fala, quem está indo na direção da estatura de Cristo, não vive mais como criança, levado de um lado para outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Ele diz isso no versículo 14. E não é porque você não tem a força para chegar lá. Não se trata disso. A verdade é que a sua força está em Cristo. O que falta em você está em Cristo. Está disponível para você. E é por isso que ele completa no versículo 15. Seguindo a verdade em amor, então, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Põe a mão sobre o teu coração e fala, Ele colocou em mim algo que só eu tenho, mas que todos precisam. O corpo precisa. Diga, e se eu fizer a minha parte bem feita, o corpo todo cresce para a sua glória. Fica de pé comigo, eu quero orar por você. O que te falta para ser como Cristo não está fora do teu alcance, ao contrário, está nele. E pela graça, a medida do dom dele está em você. Deixa eu dizer isso de novo para você. O que te falta para você ser como Cristo não está fora do alcance, porque está nele. Está nele. Então não está longe, porque você tem Cristo. E a graça que Ele colocou em você, a medida de graça do dom que Ele colocou, já está em você. Eu volto a dizer, a medida é imensurável, mas a estatura é algo alcançável. Então, munidos disso, eu quero dizer algo essa manhã para você. Primeiro, pare de se medir pela sua falta. Alô? Pare de se medir pelo que você não tem, pelo que falta em você. Comece a se medir na medida de Cristo. Tudo que você precisa está nele. Eu não suporto essa pessoa. Você já ouviu alguém falar isso? Eu não suporto essa pessoa. Você não suporta. Mas em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Então, em Cristo eu posso. Meu casamento acabou, porque acabou o amor. Tem em Cristo. Onde que você vai conseguir esse amor? Em Cristo, Ele é a tua medida. Vai orar, vai jejuar, vai se entregar a Deus. Não vai pelo meio fácil. Vamos lá que a gente assina o divórcio. Essa é a resposta do homem para o problema do homem. Qual é a resposta de Deus? Temos um só Deus, um só Pai, uma só fé. Se isso vale para a igreja, imagina para o casal, que ainda são um só corpo. Ele é a resposta para o teu trabalho, Ele é a resposta para os teus relacionamentos, Ele é a resposta para o teu futuro, Ele é a resposta para os teus sonhos. Tudo está em Cristo. Sabe o que chama essa doutrina que eu estou ensinando vocês hoje? Essa é a doutrina da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para salvar você. Cristo é suficiente para redimir você. Nós não precisamos de outro Cristo. Nós não precisamos de nenhuma obra. Nós não precisamos de nenhum esforço humano. Ele é suficiente para guardar você até o retorno dele mesmo. Ele é suficiente. E qual é a minha parte quando Paulo diz: esforcem-se? O meu esforço não é esforço de trabalho, é esforço de entrega. Quanto mais eu me entrego, quanto mais tem espaço em mim para Ele, quanto mais Ele encontra em mim um coração quebrantado e contrito, mais eu tenho de Cristo. E quanto mais eu tenho de Cristo, menos espaço tem para o Luiz.
essa manhã, daqui a pouquinho nós vamos cear, nós vamos tomar do cálice, está vindo a palavra, vamos tomar do cálice, vamos comer do pão, vamos participar do corpo de Cristo. Não pode ter uma simbologia mais forte do que Cristo em mim, a esperança da glória. Não pode existir um significado mais forte de você abrir espaço para Ele, porque você vai comer algo. Cada dia, amanhã, quando a gente sair daqui, é entrega. A vida com ser parecido com Cristo é entregando teu coração para ser mais parecido com Ele, para deixar que essa graça dele nos inunde. Irmãos, Ele foi até o inferno para tirar da mão de Satanás aquilo que foi entregue para você. Eu não quero fazer isso uma coisa de somenos, eu não quero não dar o valor, não quero fazer isso não digno, ao contrário, eu rogo-vos que vocês valorizem a vocação para a qual vocês foram chamados. Você pode fechar seus olhos onde você está, você pode abrir teus olhos, você pode ter um tempo aí com Deus e falar com Ele, agradecê-lo pela obra que Ele já fez na tua vida, por tantas coisas maravilhosas. Eu e você não éramos dignos aí continuamos não sendo dignos, e se depender de nós vamos falhar, mas nós estamos agradecidos que aquele que começou uma boa obra em nós, Ele é fiel para nos guardar até o dia de Cristo. Ele que começou uma boa obra, aquele que colocou um bom depósito, aquele que na cruz do Calvário despojou principados, potestades, aquele que anulou o escrito de dívida que era contra nós, aquele que nos fez aceitáveis diante do Pai. Nós que outrora estávamos longe, separados de Deus, separados das bênçãos, das alianças, fomos feitos povo de Deus, fomos incluídos na família de Deus. Nós não somos mais forasteiros, nós somos concidadãos dos céus, membros da família de Deus. Há um Espírito que foi colocado dentro de nós, que clama juntamente conosco, Abba, Pai. Esse Espírito testifica que somos filhos de Deus. É esse Espírito que fala ao nosso coração: você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Irmãos, fomos chamados a viver a plenitude daquilo que Cristo fez na cruz. Então essa manhã, antes que você participe da ceia do Senhor, vai se entregando mais. Talvez você entrou essa manhã aqui com uma diferença com alguém. Talvez você entrou aqui nessa manhã precisando perdoar alguém, liberar alguém. Talvez você se machucou, talvez você se ofendeu, e você ressaltou as diferenças. E essa manhã o Senhor está lembrando para você que há um só Deus, um só Pai, um só Filho, um só Espírito. Você foi batizada nas mesmas águas que esse irmão e essa irmã foram. Há um só corpo. Deus está dizendo para você: não tem para onde você fugir. Ou você perdoa ou perdoa, porque quando você faz isso, o próprio corpo produz o teu crescimento. É esse corpo que vai te alavancar, é esse corpo que vai lançar os seus dons, é esse corpo que vai trabalhar para que aquilo que Deus colocou em você, conquistado na cruz, e fez de você único, especial, com tanta graça, com tanta sabedoria, para que isso brilhe no meio dos homens. E é isso que Jesus disse: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Que a luz de vocês brilhe no meio dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Aquilo que Deus colocou em você é sim para a igreja, mas é também para o corpo de Cristo em toda a cidade. É também para aqueles que não conhecem a Cristo, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Deus te escolheu, te separou desde a eternidade. Ele preparou de antemão boas obras para que você andasse nelas. Ele já te deu os recursos que você precisa. Ele já colocou um desejo no teu coração. Ele já apontou o ministério que Ele tem para você. E Deus colocou homens e mulheres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para te ajudar a desenvolver isso mais e mais.
É por isso que a igreja está aqui. É por isso que nós temos um processo de crescimento. É por isso que estão as nossas células. É por isso que nós temos líderes. É por isso que nós temos ministérios, para que você possa desenvolver aquilo que Ele já colocou dentro de você. Essa manhã nós vamos tomar do pão e do cálice, do sangue derramado. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba. O chamado não é para examinar e não comer e não beber. O chamado não é para te excluir da mesa. Ao contrário, o chamado é para que você coma dignamente. Então, se há algo em você, uma pessoa que você precisa perdoar, um pecado que você precisa confessar, algo na tua vida que não está entregue para Ele, que você precisa entregar essa manhã, algo que você precisa colocar nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, algo que você está resistindo, uma decisão que Ele está pedindo que seja diferente, um plano que Ele está dizendo não é o meu plano, um apontamento que Ele está dizendo isso é seu e não é meu. Entrega o teu caminho ao Senhor essa manhã, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Confia na sua palavra, confia que essa palavra é mais sábia do que a tua sabedoria, confia que essa palavra, ela é antes da tua experiência. Confia num Deus que é, que era, que há de vir. Ele está no controle de todas as coisas. Entrega tudo a Ele, vai entregando, vai entregando, vai entregando, vai perdoando e vai sendo perdoado, vai perdoando e vai sendo perdoado. Vai lembrando que você é parte do corpo de Cristo. E quando você valoriza o que é de todos, Deus ressalta aquilo que é só teu. Quando você valoriza o que é de todos, Deus coloca a luz naquilo que é só teu. Vai quebrantando o teu coração nessa manhã. Vai entregando o teu caminho a Ele, de todo o coração. Onde você está, se você é batizado nas águas, se você está em plena comunhão com o corpo de Cristo, pegue o seu cálice, pegue o seu pão. Se você ainda não se serviu, nós temos irmãos aqui, lembrando que temos também para celíacos aqui na minha direita. Vamos juntos participar hoje. Leva para aquele irmão ali, ele tá. Você quer um cálice? Não. Ora mamamassoro mamamacita lamanacaia. Vai preparando, prepara o teu cálice, prepara o teu pão. É poderoso, teu nome é vida. É nesse nome que nós vamos tomar a ceia hoje. Dissipa as trevas, vem incendiar. O que a palavra diz é que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o cálice, deu graças, e Ele disse: tomem do meu cálice, esse é o sangue da nova aliança. Essa aliança que Ele tem contigo essa manhã. Então, por fé, toma desse cálice hoje com fé. Ele disse também: esse pão é o meu corpo partido por vós. Comei dele todos e sejam agradecidos. Nessa manhã, ao comer desse pão, creia que esse corpo que foi moído na cruz te traz paz. Pelas suas pisaduras você é curado de toda enfermidade. Senhor, nós consagramos esses elementos. E hoje, confiados e agradecidos, nós queremos nos entregar mais, Senhor. Que nós possamos entrar mais no reino e o reino entrar mais em nós. Que nós possamos entrar mais nesse sangue e nesse corpo, esse sangue entrar mais em nós. Que nós possamos entrar mais na medida de Cristo e a medida de Cristo entrar mais em nós e preencher toda a falta. Eu oro, eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Pode comer do teu pão, pode tomar do teu cálice. Faça isso agradecido, faça isso em fé. Aleluia, aleluia. Teu nome é cura, é poderoso,
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Isso, vai continuando em oração. Se você puder, onde está, abra a tua mão. Eu quero orar por aqueles que essa manhã estão longe de Cristo e querem se achegar a Ele, porque Ele é aquele que completa todas as coisas. Eu quero orar por aquele que nunca teve a oportunidade de dizer: Cristo, eu quero entregar minha vida para Ti, tudo que há em mim, todo o meu ser. Repita comigo essa oração, igreja. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço a sua obra poderosa por mim na cruz do Calvário, e eu recebo o seu perdão. Eu te declaro como meu suficiente Salvador. Eu preciso de Ti e de mais nada. Com o meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém.